Mariano era um homem de negócios bem-sucedido, dono de uma fortuna que muitos invejavam. Sua mansão imponente dominava o bairro mais nobre da cidade, com jardins impecáveis e salões decorados com requinte. Mas todo aquele luxo não conseguia preencher o vazio que habitava seu coração desde que perdeu sua esposa. A dor da perda era uma ferida aberta que o dinheiro não podia curar. Ele mergulhava no trabalho como forma de esquecer, mas a solidão o perseguia pelos corredores silenciosos daquela casa grande demais. Sua filha Cecília tinha apenas 10 anos quando ficou sem a mãe. A menina carregava nos olhos castanhos uma tristeza profunda que nenhuma criança deveria conhecer. Todas as noites antes de dormir, ela abraçava a foto da mãe e chorava em silêncio. Os empregados da casa sussurravam pelos corredores, preocupados com aquela criança que crescia sem o calor materno. Cecília tentava ser forte, mas a falta da mãe era um peso que ela carregava sozinha. Daniel, o motorista da família, tornou-se a figura de apoio que Cecília tanto precisava. Ele era um homem de meia idade, honesto e dedicado, que trabalhava para os Montenegro há mais de 5 anos. Todas as manhãs, ele levava a menina para a escola e ouvia pacientemente suas histórias e confidências. Quando Cecília chorava lembrando da mãe, Daniel estava lá para secar suas lágrimas com palavras gentis. Ele comprava sorvetes escondido e ajudava a menina a cuidar do pequeno jardim que ela havia plantado em memória da mãe. Um dia, enquanto regavam as flores juntos, Cecília sussurrou que sua mãe amaria ver tudo aquilo crescendo. Daniel se ajoelhou ao lado dela e disse algo que a menina nunca esqueceria. "O amor não morre, Cecília", ele falou com ternura. "Ele apenas muda de lugar e continua vivendo em nossos corações e ações." Aquelas palavras trouxeram conforto para a criança que tanto precisava de esperança. Daniel não era apenas um empregado. Ele havia se tornado parte daquela família quebrada. Foi em um evento empresarial que Mariano conheceu Patrícia, uma mulher que mudaria tudo. Ela era elegante, com cabelos escovados perfeitamente e um sorriso que iluminava qualquer ambiente. Seu perfume caro deixava rastros pelos salões e sua presença chamava a atenção onde quer que passasse. Patrícia sabia exatamente como se portar em ambientes de luxo, como se tivesse nascido para aquele mundo. Mariano, vulnerável e solitário, foi fisgado imediatamente por aquela mulher aparentemente perfeita. Em poucas semanas, Patrícia já estava integrada à rotina da mansão Montenegro. Ela circulava pela casa como se sempre tivesse pertencido àquele lugar, organizando, opinando, mudando. Os empregados estranhavam a rapidez com que ela havia conquistado seu espaço, mas não ousavam questionar. Patrícia trazia presentes caros para Cecília e elogiava Daniel com uma simpatia que parecia ensaiada. Para Mariano, ela demonstrava uma admiração que alimentava o ego ferido do viúvo. Tudo parecia perfeito demais para ser verdade. No início, Patrícia mantinha uma máscara de gentileza que enganava a todos. Ela sorria para Cecília e fingia interesse pelas histórias da menina sobre sua mãe falecida. Elogiava a decoração da casa e dizia que respeitava a memória da primeira esposa de Mariano. Mas havia algo nos olhos dela que não combinava com as palavras doces que saíam de sua boca. Era um brilho frio, calculista, que aparecia nos momentos em que ela pensava que ninguém estava olhando. A máscara começou a cair quando Cecília, inocentemente, mencionou uma memória carinhosa da mãe durante o jantar. O sorriso de Patrícia congelou instantaneamente e seus dedos apertaram o garfo com força excessiva. Ela se inclinou para a menina e disse com voz aparentemente doce: "Você precisa aprender a olhar para frente, meu amor." Mas enquanto falava, seus dedos apertavam o ombro de Cecília com uma força que machucava. A menina sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Aquelas palavras não carregavam carinho algum. Naquele momento, Cecília percebeu que algo estava muito errado com aquela mulher.
Patrícia começou a demonstrar seu verdadeiro caráter de forma cada vez mais evidente. Ela passou a interferir na educação de Cecília, criticando as escolhas do pai e impondo regras rígidas. Suas visitas à empresa de Mariano se tornaram frequentes, onde ela dava palpites em decisões importantes dos negócios. Os funcionários comentavam entre si sobre a nova dona da casa, que mandava mais que o próprio patrão. Patrícia circulava pela mansão como uma rainha em seu reino, dando ordens aos empregados e reorganizando tudo. Mariano, cego pelo encantamento, não percebia que estava perdendo o controle de sua própria vida. Daniel observava tudo com crescente preocupação e desconfiança em relação àquela mulher. Ele notava como Patrícia olhava para os objetos de valor da casa, avaliando-os com os olhos. Percebia a irritação mal disfarçada quando Mariano mencionava sua falecida esposa em conversas. Via as tentativas constantes de afastar Cecília do pai, criando conflitos e mal-entendidos entre eles. Daniel sabia que aquela mulher não estava ali por amor, mas não tinha provas concretas. Ele apenas confiava em seu instinto, que gritava que algo estava terrivelmente errado. Uma noite chuvosa, tudo mudou quando Patrícia saiu apressada da mansão para um compromisso misterioso. Em sua pressa, ela esqueceu sua bolsa de mão no banco traseiro do carro que Daniel conduzia. O motorista pegou a bolsa para devolvê-la pessoalmente, cumprindo seu dever com honestidade. Ao levantar a bolsa, uma carteira de identidade escorregou e caiu no chão do veículo. Daniel se abaixou para pegá-la e, ao olhar o documento, seu coração disparou. O que ele viu o deixou completamente atônito e confirmou todas as suas suspeitas. O nome no documento não era Patrícia Montenegro, como ela se apresentava. A foto era dela, sem dúvida, mas com um corte de cabelo diferente e roupas mais simples. O sobrenome era completamente diferente e o primeiro nome também não batia. Daniel sentiu suas mãos tremerem enquanto segurava aquela prova de que a mulher era uma impostora. Ele tirou uma foto discreta do documento com seu celular, pressentindo que precisaria daquela evidência. Quando Patrícia retornou ao carro, Daniel a esperava com a bolsa na mão e um olhar sério. "A senhora deixou algo cair", disse Daniel, estendendo a bolsa com firmeza. Patrícia pegou o item rapidamente, mas percebeu imediatamente que algo estava diferente no comportamento do motorista. Seu sorriso ficou tenso e forçado enquanto verificava o conteúdo da bolsa com olhos atentos. "Isso não é da sua conta", ela disse com uma voz baixa que carregava uma ameaça velada. Mas Daniel não recuou nem baixou o olhar, mantendo-se firme em sua postura. "O patrão merece saber a verdade sobre quem está vivendo em sua casa", ele respondeu corajosamente. Patrícia percebeu que precisava mudar de estratégia rapidamente para controlar a situação. Ela se aproximou de Daniel com um sorriso sedutor, mudando completamente sua postura e tom de voz. Começou a elogiar sua dedicação, sua discrição, sua competência como motorista e funcionário de confiança. Sussurrou promessas de recompensas generosas se ele soubesse guardar segredos e ser discreto. Então, com um movimento calculado, colocou um envelope grosso cheio de dinheiro na bolsa dele. "A vida pode ser muito mais fácil se você souber ficar quieto sobre certas coisas", ela disse piscando. Daniel sentiu nojo daquela tentativa de corrupção e imediatamente pegou o envelope com dinheiro. Sem hesitar, ele devolveu o envelope para as mãos de Patrícia com um gesto firme. "Não posso me vender", ele declarou com dignidade. "Minha lealdade está com esta família e com a verdade." Patrícia ficou em silêncio por alguns segundos, processando a rejeição inesperada. O sorriso gentil e sedutor desapareceu completamente de seu rosto como fumaça no vento. No lugar daquela máscara surgiu algo assustador, um olhar frio, calculista e completamente vazio de qualquer humanidade. "Você está cometendo um erro muito grave", ela disse com voz gelada e ameaçadora. "Vai se arrepender de ter recusado minha generosidade e de ter me desafiado desta forma." Patrícia virou as costas e entrou na mansão com passos rígidos,
deixando Daniel sozinho no escuro. O motorista sabia que havia declarado guerra contra uma pessoa perigosa e manipuladora. Mas ele também sabia que não poderia ficar em silêncio enquanto aquela mulher destruía a família Montenegro. Daniel decidiu naquela noite que protegeria Mariano e Cecília. Não importava o preço que teria que pagar. Na manhã seguinte, Patrícia colocou em ação seu plano de vingança contra Daniel. Ela se preparou cuidadosamente, ensaiando cada gesto e cada palavra diante do espelho do quarto. Colocou gotas nos olhos para deixá-los vermelhos e inchados, criando a aparência de quem havia chorado muito. Praticou sua voz trêmula e seu olhar de vítima assustada várias vezes, até conseguir a perfeição. Quando estava satisfeita com sua performance, desceu as escadas em busca de Mariano. Cada passo era calculado para parecer vulnerável e abalada por algo terrível que supostamente havia acontecido. Patrícia encontrou Mariano em seu escritório, revisando documentos importantes de seus negócios. Ela entrou na sala com os olhos marejados e a voz embargada pela emoção falsa. "Mariano, amor, precisamos conversar sobre algo muito sério que aconteceu." Ela começou com lágrimas escorrendo. Sentou-se na cadeira em frente à mesa dele com movimentos hesitantes e vulneráveis. Cobriu o rosto com as mãos tremendo, como se estivesse revivendo um trauma recente. Mariano largou imediatamente os papéis e se aproximou preocupado, caindo completamente na armadilha que ela havia preparado. O Daniel fez comentários inadequados comigo quando estávamos sozinhos no carro. Ela mentiu com perfeição. Patrícia descreveu situações que nunca aconteceram com detalhes convincentes que pareciam reais demais para serem questionados. Disse que se sentiu desconfortável e ameaçada pela postura do motorista em várias ocasiões. Afirmou que não queria causar problemas, mas que a situação havia se tornado insustentável. Mariano ficou vermelho de raiva ao ouvir aquelas acusações contra um funcionário que confiava há anos. Ele não questionou nem por um segundo a versão de Patrícia, acreditando cegamente em cada palavra. Mariano chamou Daniel imediatamente para uma conversa em seu escritório, com Patrícia observando ao fundo. O motorista entrou sem saber o que o esperava, percebendo apenas pela tensão no ar. "Você está dispensado com efeito imediato", Mariano disse com voz dura e olhar decepcionado. "Quero suas coisas fora desta casa ainda hoje, sem exceções." Daniel ficou paralisado, tentando entender o que havia acontecido tão repentinamente. Quando começou a compreender a situação, tentou se defender, explicando que tudo era mentira. Mas Mariano não quis ouvir absolutamente nada, acreditando apenas na palavra de Patrícia. "Senhor, isso é uma mentira terrível." Daniel tentou argumentar com desespero na voz. "Ela está mentindo, porque eu descobri algo sobre o passado dela que ela quer esconder." Mas suas palavras caíram em ouvidos surdos que se recusavam a escutar a verdade. Mariano apontou para a porta exigindo que ele saísse imediatamente, sem mais discussões. Patrícia observava a cena com um pequeno sorriso satisfeito nos cantos dos lábios. Daniel olhou para ela com decepção e tristeza, percebendo que havia subestimado a capacidade dela. Ele saiu da mansão naquele dia carregando suas poucas coisas e um coração pesado pela injustiça. Patrícia acreditava que havia vencido aquela batalha ao eliminar a única pessoa que ameaçava seus planos. Ela celebrou internamente sua vitória enquanto consolava Mariano com abraços e palavras de apoio. Convenceu-o de que havia feito a coisa certa ao proteger a família daquele funcionário perigoso. Mas havia uma testemunha silenciosa que ela havia subestimado completamente em seus cálculos. Cecília tinha 10 anos, mas possuía uma percepção aguçada sobre o caráter das pessoas. A menina conhecia Daniel profundamente e sabia que ele nunca faria algo assim com ninguém. Cecília não acreditou em nenhuma palavra das acusações feitas contra o motorista, que era seu amigo.
Ela conhecia o coração bondoso de Daniel e sabia que aquele homem era incapaz de maldade. A menina decidiu que precisava descobrir a verdade sobre Patrícia e provar a inocência de Daniel. Começou a observar atentamente cada movimento, cada conversa, cada ação da madrasta com olhos investigativos. Pegou um caderno velho que havia sido da mãe e começou a anotar tudo que parecia estranho. Cada telefonema secreto, cada conversa sussurrada, cada comportamento suspeito era registrado com cuidado naquelas páginas. Cecília notou que Patrícia recebia joias caras e roupas de luxo que seu pai nunca havia comprado. Viu conversas tensas ao telefone, em idiomas diferentes, que terminavam abruptamente quando alguém se aproximava. Percebeu olhares frios quando Patrícia pensava que ninguém estava vendo, completamente diferentes da máscara gentil. A menina documentava tudo metodicamente, criando um dossiê completo sobre os comportamentos suspeitos da madrasta. Ela sabia que precisava de provas concretas para convencer seu pai da verdade antes que fosse tarde demais. Uma tarde ensolarada, Cecília estava brincando no corredor do segundo andar da mansão silenciosamente. Ela notou que a porta do quarto de Patrícia estava entreaberta, deixando uma fresta pela qual era possível espiar. A curiosidade e o instinto investigativo da menina a fizeram se aproximar com cuidado e silêncio. Pelo pequeno espaço, ela viu Patrícia em frente ao espelho usando luvas cirúrgicas de látex. A mulher manipulava pequenos frascos de vidro com líquidos transparentes, com movimentos precisos e cuidadosos. Cecília sentiu seu coração acelerar ao perceber que estava testemunhando algo muito perigoso e planejado. Patrícia guardou os frascos cuidadosamente em uma bolsa térmica pequena que mantinha a temperatura controlada. Ela sorriu para seu próprio reflexo no espelho com uma expressão de satisfação maligna. Finalmente vai acabar, ela murmurou para si mesma enquanto fechava a bolsa com cuidado. Cecília cobriu a boca com as mãos para não deixar escapar um grito de horror. A menina correu silenciosamente para seu quarto e anotou tudo no caderno com mãos trêmulas. Ela está preparando algo terrível, escreveu com letras apressadas. Cecília sabia que precisava avisar seu pai urgentemente antes que fosse tarde demais. Na manhã seguinte, Patrícia arrumou-se com um cuidado especial, como se fosse para um evento importante. Escolheu um vestido elegante e aplicou perfume caro nos pulsos e no pescoço com precisão. Seu sorriso diante do espelho era confiante e satisfeito com os planos que havia traçado. Dentro da bolsa de mão cara, a bolsa térmica com os frascos estava escondida estrategicamente. Hoje tudo termina e finalmente terei o que é meu, ela murmurou para sua imagem refletida. Patrícia desceu as escadas com a postura de alguém que tinha total controle da situação. Mas algo inesperado aconteceu que mudaria completamente os planos meticulosamente traçados por Patrícia. Mariano, cansado da rotina extenuante de trabalho, decidiu fazer algo diferente naquele dia. Ele ligou para a escola de Cecília e avisou que buscaria a filha mais cedo. Queria almoçar com a menina em um restaurante especial, reconectando-se com ela depois de semanas distante. Patrícia ficou pálida ao receber a notícia por mensagem, pois não esperava aquela mudança de planos. Mas ela era uma atriz experiente e rapidamente ajustou sua estratégia para incluir Cecília na situação. Afinal, uma audiência maior tornaria sua performance ainda mais convincente e a eliminação de suspeitas mais fácil. No restaurante elegante, a família Montenegro se sentou em uma mesa reservada com vista para o jardim. O garçom se aproximou imediatamente e Patrícia trocou olhares significativos com ele de forma discreta. O homem havia sido pago generosamente por ela dias antes para executar uma parte importante do plano. Ele começou a falar entusiasticamente sobre vinhos importados e pratos especiais do chefe, com descrições detalhadas. Sua missão era distrair Mariano por tempo suficiente para que Patrícia pudesse agir sem ser vista.
O garçom mantinha a atenção do empresário focada em cardápios e sugestões elaboradas do menu. Cecília pediu licença e levantou-se para ir ao banheiro, deixando apenas Patrícia e Mariano na mesa. Patrícia aproveitou o momento exato em que o garçom mostrava uma garrafa de vinho para Mariano. Com movimentos rápidos e precisos praticados anteriormente, ela inclinou-se sobre o prato do marido. Despejou o líquido transparente do frasco diretamente no molho da comida com mãos firmes. Misturou discretamente com o garfo dele para que o veneno se incorporasse completamente ao alimento. Guardou o frasco vazio de volta na bolsa e endireitou-se rapidamente, retomando sua postura normal. Mariano não viu absolutamente nada do que havia acontecido bem debaixo de seu nariz. Mas Cecília viu tudo do outro lado do salão quando voltava do banheiro caminhando. A menina parou congelada a alguns metros de distância, testemunhando a cena terrível. Seus olhos se arregalaram de horror ao compreender exatamente o que Patrícia havia feito. Cecília cobriu a boca com ambas as mãos para abafar o grito que queria sair. Por um segundo, ela ficou paralisada, sem saber o que fazer diante daquela situação de vida ou morte. Mas então o instinto de proteger seu pai falou mais alto que qualquer medo ou choque. A menina correu em direção à mesa, gritando com toda a força que seus pulmões permitiam. "Pai, ela colocou algo na sua comida!" Cecília gritou, apontando para o prato dele. Todos no restaurante viraram para olhar a cena com curiosidade e surpresa pela perturbação. Mariano olhou confuso para a filha, depois para Patrícia, sem entender a gravidade da situação. "Filha, não diga essas coisas absurdas em público", ele repreendeu com voz envergonhada. Pai! Eu vi ela colocando um líquido no seu prato, e a menina insistia desesperada. O garçom, que havia participado do plano, ficou pálido ao perceber que tudo estava desmoronando. Ele sabia que precisava fazer uma escolha rápida, continuar mentindo ou salvar sua própria consciência e liberdade. O garçom se aproximou da mesa com passos hesitantes e voz trêmula de nervosismo crescente. "Senhor Montenegro, acho que preciso confessar algo muito importante antes que seja tarde demais", ele começou. Suas mãos tremiam visivelmente enquanto ele relatava que Patrícia o havia procurado dias antes. Contou sobre o envelope com dinheiro que recebeu para distrair Mariano durante o almoço daquele dia. Explicou que ela havia dito que seria uma surpresa de aniversário para o marido. O garçom admitiu sua participação, mas jurou que não sabia que se tratava de algo criminoso. Todos no restaurante estavam em silêncio absoluto, ouvindo aquela confissão chocante. Mariano olhou fixamente para o prato à sua frente, com a comida ainda intocada. Depois ergueu os olhos para a filha, que tremia de medo e preocupação. Virou-se para o garçom, que aguardava alguma reação com o rosto pálido. Finalmente, seu olhar pousou sobre Patrícia, que mantinha uma máscara de indignação perfeitamente ensaiada. Para a surpresa de todos os presentes, Mariano respirou fundo e pronunciou palavras que ninguém esperava. "Eu sei", ele disse calmamente. "Eu já sabia de tudo isso antes mesmo de chegarmos aqui hoje." O silêncio que se seguiu era tão profundo que era possível ouvir a respiração das pessoas. Cecília e o garçom ficaram completamente em choque, sem conseguir processar aquela revelação inesperada. Mariano explicou que há dias vinha percebendo movimentações financeiras muito estranhas em suas contas. Dinheiro sendo desviado em pequenas quantias que passariam despercebidas para alguém menos atento. Transferências suspeitas para contas em paraísos fiscais que não faziam sentido algum. Ele havia contratado discretamente um investigador particular que confirmou todas as suas suspeitas crescentes. Por isso, quando acordou naquela manhã, decidiu buscar Cecília mais cedo na escola, seguindo um pressentimento. Mariano tinha certeza de que algo aconteceria naquele dia e queria sua filha perto dele. Deixei ela pensar que tinha o controle total da situação, quando na verdade eu estava observando. Mariano revelou.
Ele explicou que queria reunir todas as provas necessárias antes de agir contra Patrícia. Sabia que ela era perigosa e que precisava de evidências concretas para garantir sua prisão. O empresário tinha câmeras escondidas instaladas em vários cômodos da mansão sem o conhecimento dela. Gravadores de áudio registravam conversas telefônicas suspeitas que ela fazia quando pensava estar sozinha. Tudo estava sendo documentado meticulosamente para construir um caso sólido contra aquela criminosa. Mariano havia preparado uma armadilha perfeita e Patrícia havia caído direitinho nela sem perceber. Mariano pegou seu telefone celular e fez uma ligação que surpreendeu a todos na mesa. "Daniel, preciso de você aqui urgentemente", ele disse ao motorista que havia demitido injustamente. Pediu desculpas sinceras pelo que havia acontecido e explicou que tudo fazia parte de um plano maior. Daniel estava do outro lado da linha confuso, mas disposto a ajudar a família que sempre considerou sua. Mariano instruiu o motorista sobre o que deveria fazer nas próximas horas para capturar Patrícia. Juntos, eles traçaram os detalhes finais de um plano que garantiria que a criminosa pagasse por tudo. A vingança seria doce, mas, acima de tudo, seria justa e dentro da lei. Daniel seguiu as instruções de Mariano e ligou para Patrícia fingindo desespero na voz. "Senhora Patrícia, o senhor Montenegro passou muito mal e está sendo levado às pressas para o hospital." Ele mentiu. Patrícia hesitou por alguns segundos do outro lado da linha, processando aquela informação inesperada. "Como você vai chegar até lá?" E Daniel perguntou seguindo o roteiro combinado. "Um amigo vai me buscar." Ela respondeu rápido demais, revelando que já tinha um plano de fuga. A mentira foi detectada imediatamente por todos que ouviam a ligação através do viva voz. Patrícia havia mordido a isca e agora eles apenas precisavam esperar que ela caísse na armadilha final. Daniel foi até a mansão Montenegro como parte do plano cuidadosamente elaborado por Mariano. Usando a chave que ainda possuía, ele entrou discretamente pela porta dos fundos da casa. No quarto de Patrícia, encontrou exatamente o que esperavam. Malas abertas, espalhadas pela cama e pelo chão. A mulher estava preparando apressadamente sua fuga com roupas, joias e documentos jogados sem cuidado. Daniel tirou fotos de tudo com seu celular como evidência adicional do comportamento criminoso. Mariano já havia chamado a polícia que estava a caminho naquele exato momento. A rede estava se fechando em torno de Patrícia e não havia mais escapatória possível para ela. Um carro preto virou a esquina da rua tranquila, onde ficava a mansão Montenegro. Patrícia esperava na porta de entrada com suas malas ao lado, pronta para fugir para sempre. Mas antes que o carro pudesse chegar até ela, 2 viaturas policiais bloquearam a rua. Policiais desceram rapidamente dos veículos, com armas em punho e vozes firmes dando ordens. Patrícia ficou paralisada na porta com os olhos arregalados de pânico ao perceber que estava cercada. Uma das malas pesadas que ela segurava escorregou de suas mãos trêmulas e caiu no chão. A mala se abriu com um impacto, espalhando seu conteúdo incriminador por toda a calçada. Maços de dinheiro, múltiplos documentos falsos e identidades com nomes diferentes, mas sempre a mesma foto dela. Isabela Velascos. "Você está presa por múltiplas acusações de fraude e estelionato", anunciou o delegado. Ele mostrou a Patrícia uma ficha criminal extensa com sua verdadeira identidade e histórico criminoso. A mulher era procurada em 3 estados diferentes, por crimes contra empresários ricos e viúvos vulneráveis. Patrícia tentou manter a compostura e mentir mais uma vez. "Devem ter colocado essas coisas nas minhas malas." Mas era tarde demais para suas mentiras funcionarem com tantas evidências contra ela. As fotografias nos documentos falsos mostravam claramente que era ela com diferentes nomes, idades e histórias. Não havia como negar ou manipular a realidade que estava exposta ali na frente de todos. O homem que havia chegado no carro preto para buscar Patrícia também foi preso pelos policiais.
Ele tentou fugir correndo, mas foi rapidamente capturado e algemado ao lado da mulher. "Ele é meu irmão!" Patrícia gritou desesperada ao ver o homem sendo levado também. A polícia já sabia dessa informação através das investigações que Mariano havia encomendado. 2 irmãos golpistas profissionais que trabalhavam juntos, enganando e roubando empresários bem-sucedidos em todo o país. Eles estudavam suas vítimas cuidadosamente, criavam histórias elaboradas e roubavam fortunas inteiras antes de desaparecer. Mariano Montenegro era apenas mais um alvo na longa lista de pessoas que eles haviam planejado destruir. Você era só mais um tolo que acredita em amor e romance. Patrícia cuspiu com veneno na voz. Mas agora que descobriu tudo, vai pagar caro por ter me desafiado e arruinado meus planos. Ela tentava manter algum poder através de ameaças vazias enquanto era colocada na viatura. Mas suas palavras não tinham mais nenhum efeito sobre Mariano, que observava tudo à distância. As viaturas se afastaram, levando os 2 criminosos para a prisão, onde finalmente pagariam por seus crimes. A rua voltou ao silêncio depois que os carros de polícia viraram a esquina e desapareceram. Finalmente, depois de meses de terror psicológico, a paz começava a retornar para a família Montenegro. Cecília correu e abraçou seu pai pela cintura com força, apertando-o como se temesse perdê-lo. Lágrimas de alívio escorriam pelo rosto da menina, que havia sido tão corajosa e perspicaz. "Eu tentei te avisar, pai." Ela soluçou contra o peito dele com voz embargada. "Tentei tantas vezes, mas você não acreditava em mim." Mariano se ajoelhou para ficar na altura da filha e segurou seu rosto com as mãos. "Eu sei, minha filha querida, e peço perdão por não ter te escutado antes," ele disse. "Prometo solenemente que nunca mais vou duvidar de você ou ignorar o que você tem a dizer." Pai e filha se abraçaram longamente ali na entrada da mansão, reconectando-se depois de meses difíceis. Daniel retornou à mansão Montenegro com seu emprego restaurado e sua dignidade devolvida. Mariano pediu desculpas públicas ao motorista por ter duvidado dele e acreditado nas mentiras de Patrícia. Daniel foi reintegrado com um aumento salarial como compensação pela injustiça sofrida desnecessariamente. Mais do que um empregado, ele era reconhecido como parte da família que sempre protegeu. A lealdade e a honestidade de Daniel haviam sido provadas da forma mais difícil possível. Naquela noite, pela primeira vez em muitos meses, a mansão voltou a ser um verdadeiro lar. A atmosfera pesada e tensa que Patrícia havia trazido finalmente se dissipou completamente dos cômodos. As janelas foram abertas, deixando o ar fresco circular pelos corredores que antes pareciam sufocantes. Os empregados comentavam aliviados sobre o fim daquele pesadelo que havia contaminado toda a casa. A mesa de jantar foi posta com cuidado especial, reunindo aqueles que realmente importavam. Era como se a casa inteira suspirasse aliviada depois de meses prendendo a respiração. Cecília trouxe o álbum de fotos de sua mãe, que estava guardado há muito tempo. Com cuidado, ela folheou as páginas, mostrando para o pai e para Daniel memórias felizes. "Ela estaria tão feliz por estarmos assim juntos de novo," a menina disse sorrindo. As fotos mostravam uma mulher linda e gentil, com o mesmo sorriso doce que Cecília herdara. Mariano passou os dedos pelas fotografias com carinho e saudade renovada, mas sem a dor paralisante de antes. Era possível finalmente lembrar dela com amor, em vez de apenas tristeza avassaladora. E memória da esposa e mãe agora podia ser celebrada em vez de evitada. Mariano segurou a foto favorita dele, sua esposa no jardim, cercada pelas flores que tanto amava. "Sua mãe sempre quis que houvesse paz verdadeira nesta casa," ele disse para Cecília. Ela sonhava com um lar cheio de amor, risadas e confiança entre todos nós. Olhou ao redor da mesa, vendo sua filha e Daniel, as pessoas que realmente importavam. "Acho que finalmente conseguimos realizar o sonho que ela tinha para nossa família," completou.
Era verdade. A traição havia sido desmascarada, os culpados estavam presos, e o que Patrícia nunca conseguiu destruir permanecia forte e unido. A união daquela família havia sido testada da forma mais cruel possível. Eles foram enganados, manipulados, separados e quase destruídos por uma criminosa calculista. Mas no final, o amor verdadeiro entre pai e filha e a lealdade de um amigo prevaleceram. A família Montenegro estava machucada, mas não quebrada, ferida, mas não derrotada. Eles haviam passado pelo vale escuro da traição e emergiram do outro lado mais fortes. E agora, juntos, escolheram recomeçar e construir algo ainda mais sólido sobre os escombros deixados pela mentira. Os dias seguintes trouxeram uma paz que há muito não se via naquela casa. Mariano começou a sair mais cedo do trabalho para jantar com Cecília todas as noites. Daniel voltou a levar a menina para a escola e ouvir suas histórias com paciência. O jardim que Cecília plantara em memória da mãe voltou a ser cuidado com dedicação. As flores cresciam bonitas e coloridas, simbolizando que da dor e da perda também pode brotar vida. A mansão não era mais um mausoléu frio, mas voltava a ser um lar aquecido pelo afeto. Cecília retomou seu sorriso de criança que havia sido roubado durante aqueles meses terríveis. Ela ainda sentia falta da mãe todos os dias, mas agora tinha seu pai presente de verdade. As noites de choro silencioso diminuíram, substituídas por conversas antes de dormir com Mariano. A menina aprendeu uma lição difícil sobre confiar em seus instintos e lutar pela verdade. Sua coragem e persistência haviam salvado seu pai e sua família da destruição completa. Aquela experiência a tornara mais forte e sábia, além de seus 10 anos de idade. Quanto a Patrícia e seu irmão, eles enfrentaram a justiça que tanto mereciam. As investigações revelaram uma rede de crimes que se estendia por anos e múltiplas vítimas. Dezenas de empresários e viúvos haviam sido enganados e roubados pelo esquema dos dois irmãos. Mariano teve sorte de ter escapado antes que o plano se completasse e perdesse tudo. O veneno encontrado na bolsa de Patrícia foi analisado e confirmado como uma substância letal. Ela realmente pretendia assassinar Mariano naquele restaurante e fugir com toda a fortuna dele. A sentença foi pesada. Muitos anos de prisão para ambos os criminosos, sem possibilidade de liberdade antecipada. Esta história nos ensina sobre a importância de escutar aqueles que amamos e confiar nos sinais. Mariano quase perdeu tudo, por estar cego ao perigo que dormia ao seu lado. Foi a persistência inocente de uma criança de 10 anos que salvou tudo no final. A lealdade de Daniel também foi fundamental, provando que integridade tem valor maior que dinheiro. E, acima de tudo, esta história mostra que mesmo nas situações mais sombrias, a verdade eventualmente prevalece. O amor verdadeiro, a união familiar e a honestidade sempre serão mais fortes que qualquer traição.